O primeiro problema de automação, onde na área de engenharia civil, eu já presenciei falhas grosseiras, né? E às vezes eu me sentia culpado porque eu tinha proposto a automação, mas eles nem me contratavam depois para fazer um escopo mais básico, né? Aí contratavam uma outra empresa lá que nunca tinha feito automação e os caras fizeram coisas mais absurdas possíveis. Mas realmente o problema é esse, né? Eles mostram que, primeiro, envolve uma sinergia, né? Entre as áreas de engenharia civil, instrumentação de barragens, que realmente entender de instrumentação todo mundo acha que entende, mas realmente com certeza envolve algumas décadas de experiência em eletrônica, informática e comunicação e transmissão de dados. Então a integração multidisciplinar entre essas disciplinas aí que se faz importante e, né, eu vi casos absurdos assim, né, tipo contratarem uma universidade e os caras chegaram numa usina onde tinha instalado os triortogonais e estávamos acompanhando com sucesso durante 10 anos. Os caras chegaram ao absurdo de cortar o triortogonal com solda, né, para instalar um sensor que nem era muito a prova de oxidação. Eu tive lá depois de uns anos, estava dando umas leituras malucas, eu falei, pô, ao invés de deixar um instrumento tá funcionando bem, instalar o outro, complementar, né, na junta. E compara, porque essa é a sua referência, esse já está bom. Exatamente. Eu vou estragar o que está bom para depois perder. Esse de fato é complicado, essa integração nessas disciplinas aqui, sendo que, né, a parte de eletrônica aqui, nós temos padrões industriais avançados e tal, e aqui na engenharia civil talvez nós não tenhamos. Bem, uma primeira recomendação, né, que pode ser questionada: nunca incluir na automação todos os instrumentos da barragem para forçar as inspeções visuais de campo. Sim. O problema, realmente, às vezes, de uma automação completa, né, é realmente o técnico que está acompanhando lá, ou até o engenheiro está acompanhando lá no ar-condicionado, ele acha que está fazendo um excelente acompanhamento, né, das condições de segurança da barragem, enquanto que uma fissura na barragem, um problema no rip-rap na barragem de terra, uma trinca na crista, muitas vezes não é indicada pela instrumentação, né, através das inspeções de campo. Exatamente. Manter nos instrumentos automatizados os sensores convencionais. Isso aí é fundamental, porque todo instrumento automatizado, o ideal é você continuar com as leituras convencionais, né, manuais, se possível. Perfeito. Claro, você não vai fazer com a mesma frequência, né? Em Itaipu, os instrumentos automatizados estavam sendo lidos cada meia hora, mas, né, nós recomendamos que todo instrumento automatizado tivesse a sua leitura também. A redundância. Exato. Aí é feita a cada 15 dias e depois no gráfico, né, se acompanha praticamente a reta contínua é a automação e os pontos, né, que estão próximos ali são pontos do processo, de tal forma que se houver um problema também no sensor da automação, alguma coisa, você pode detectar mais prontamente. Selecionar para automação preferencialmente os instrumentos essenciais para possibilitar a pronta detecção de uma eventual anomalia. Né? No caso de Itaipu, nós selecionamos, por exemplo, os pêndulos. Pêndulo, a gente recomendou a instalação só de um sensor lá embaixo, porque apesar de ter várias galerias intermediárias, como é um instrumento muito caro, a gente simplificou, né? Mesmo assim, o sistema de alerta, se o pêndulo indicar um valor ultrapassando, a gente sempre compara com o extensômetro que está lá no pé de montante, porque se a estrutura estiver girando, ela vai se refletir não só no pêndulo, como também no extensômetro lá, né, no pé de montante. Nunca instalar os cabos, os sensores dos instrumentos ou da conexão dessas UARs na mesma bandeja de cabos dos demais equipamentos da barragem, uma vez que são cabos de alta tensão, e isso foi feito numa barragem lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Por uma firma que nunca tinha feito automação e foram contratados para fazer, só fizeram as neiras. Vai pro próximo slide aí. Terem sempre em mente, né, que uma barragem com sistema automatizado vai implicar em um custo inicial maior, mas que haverá um custo permanente, né, para assegurar seu bom funcionamento e desempenho a longo prazo. Providenciar a aquisição de sensores e equipamentos sobressalentes, já que na fase de licitação, pois são equipamentos eletrônicos e normalmente importados, né, que são sempre passíveis de danos. No caso de Itaipu, né, principalmente na época, a gente não tinha
nenhum, talvez não tenha o apoio, né, que pode estar tendo hoje e tudo. Então, realmente, a gente teve esse cuidado também de recomendar uma série de equipamentos sobressalentes para permitir uma pronta recuperação. Porque na época, acredito que as importações, os câmbios e tudo mais fossem mais complicados. Também. Até eu nem perguntei da hiperinflação. O que é que vocês faziam? Como é que vocês trabalhavam nessa época de hiperinflação? Não, e tem a questão do ambiente do instrumento automatizado, né? Às vezes ele está numa condição de temperatura que ele vai durar menos do que o esperado, então é sempre importante ter, sim, o equipamento reserva ali. E essa foi uma recomendação dos americanos que a gente seguiu lá em Itaipu, né? Contratar sempre uma empresa única para a implementação da automação, a qual deverá cuidar do fornecimento dos sensores, dos instrumentos, né? No caso da Itaipu, a gente recomendou, inclusive, que esses sensores, uma vez feitos lá na Itália, a calibração deles foi acompanhada por engenheiros da Itaipu Binacional antes de serem enviados para cá. E depois, a própria instalação desses sensores, feitos pela própria empresa, que entregou o sistema, então, instalado, operando e com uma condição de assegurar substituição durante 3 anos. Com garantia de 3 anos. Então, é o famoso turnkey, não é? A configuração do... Exato, tipo turnkey. Turnkey. Próximo slide, que eu acho que é... para o final. Com relação à parte, então, de automação, né? Eu procurei fazer uma síntese aí. Com relação às subpressões, os critérios estabelecidos, né? Que realmente eu tenho utilizado desde a época da Promon lá, realmente se baseou o quê? Na observação, né? De várias dezenas de obras nos Estados Unidos. É um critério praticamente baseado, né, em estatística dos extremos, e que realmente, né, fornece valores bons, mesmo que às vezes um pouco a favor da segurança, mas é um critério que a gente pode utilizar, né, como valor de atenção para uma barragem de concreto, por exemplo, né? Na linha de dreno você tem uma queda X, né, dado pela observação todas essas obras, com um sistema de drenos inoperantes, né, uma queda linear entre montante e usante. Perfeito. E um valor intermediário pode ser, né, se houver necessidade de um terceiro valor de controle, você usa esse valor intermediário. Deslocamentos absolutos, né? Absolutos entre aspas, porque não são tão absolutos assim, porque muitas vezes o próprio RN lá nas ombreiras, né, está tendo algum deslocamento, mas é através de modelagem, né, matemática, simulando o maciço de fundação, né, do lado mais deformável e mais rígido, principalmente por causa de pêndulos, de extensões de hastes, etc. Deslocamentos diferenciais. O critério que eu recomendo, ao invés de calcular isso aí teoricamente, que eu já vi cálculos muito fora da realidade, e é muito difícil estabelecer isso aí através de cálculos, é a própria observação de obras, né? Eu consegui, né, reunir algumas dezenas de barragens que a gente acompanha, com triortogonais praticamente em todas as juntas da barragem. Então, o que eu fiz foi pegar a abertura máxima da junta, o recalque máximo medido, o deslocamento horizontal máximo, e realmente esse critério para mim, em termos práticos, é um dos... Uma base de dados empírica e também científica, porque estava monitorado com rigor, né? Exatamente, pelo menos da maior de grandeza, né? Porque, que nem eu falei, normalmente os deslocamentos máximos, né, de abertura ou de recalque de uma junta, né, é coisa de 2, 3 milímetros. Excepcionalmente Itaipu nós tivemos, entre o bloco 35 e 36 de UH, o problema é quando tem mudança de estrutura, né? Uma é gravidade aliviada, a outra é gravidade maciça, inclusive um bloco mais lá para baixo, muito maciço e tal. Lá, nós tivemos um recalque diferencial, desculpa, deslocamento horizontal, não é recalque, deslocamento horizontal. Desculpa. Obrigado. Que chegou praticamente a 6 milímetros, né? Foi um dos maiores deslocamentos que a gente mediu, mas isso porque a medição é feita naquela galeria da 214, lá em cima. Na base, o deslocamento... Sim, e tem uma diferença de metodologias ali, né? O recalque diferencial máximo entre um bloco e o outro da barragem principal, bloco
Tranquilo. Geralmente são 2 espirros, acho que foi. Mas o recalque diferencial máximo foi 2,8 milímetros entre blocos centrais lá, quer dizer, não chegou a 3 milímetros. Por isso que eu falo, se você pega os valores teóricos, começa a ver 15, 18 milímetros, isso aqui tá, não representa. Não, repara, 3 milímetros, a precisão que tu tens que ter no teu instrumento. Exatamente. Para essa variação, são escalas muito pequenas. E com relação à parte de vazões, realmente um dos critérios mais práticos que eu considero, que a gente está utilizando em várias barragens, né, por aí, com resultados muito bons, tanto para estruturas de concreto quanto barragens de terra-arrocamento. Valor normal de atenção é o que é específico menor que 2 litros por minuto por metro. Metro ali é metro linear. Né? Aqui realmente a gente escreveu metro linear, aqui faltou só o L lá, é metro linear de barragem. É dividir, né, a vazão em litros por minuto pela extensão em metros da barragem. A gente calcula essa vazão específica. Então, valores menores que 2 litros por minuto por metro linear são valores tranquilos, é o que a gente observa em 98% das barragens, ou 99%. O valor da tensão, né, estaria entre 2 e 5 litros por minuto por metro. Aí, esses valores de tensão é acompanhar a evolução com o tempo, né? Se ele estiver estabilizando ou reduzindo, dá para conviver com eles tranquilamente. E o valor de alerta acima de 5 litros por minuto por metro, linear, né? Mas a gente, na ombreira esquerda de água vermelha, nós já, né, acompanhamos valores de até 10 litros por minuto por metro. Passamos a acompanhar realmente, os valores estabilizaram, começaram a reduzir após, né, o enchimento do reservatório, devido à própria sedimentação a montante, etc. Mas exige apenas uma investigação aprofundada para verificar quais são as causas, se dá para conviver com isso aí ou não. Dessas vazões de drenagem, esses volumes aí, me lembro quando eu estava aqui a olhar o livro, o professor Paulo Cruz falar exatamente da situação, que digamos, apresenta no prefácio de um dos seus livros, ele falou, e para o meu deleite, que nos últimos 35 anos leciono fluxo em meios contínuos e descontínuos na Escola Politécnica da USP, encontro nos capítulos 12 e 13 as medidas de vazões nos maciços, principalmente nas fundações das barragens de terra, enrocamento e de face de concreto. Vazões de 0,5 a 3 litros minuto metro em barragens de terra, enrocamento com um núcleo, e de até 20 litros minuto metro em barragens de enrocamento com face de concreto. São valores de controle. Se excedidos, deve-se identificar a causa e procurar corrigi-la. Esses são apenas alguns destaques dentro de muitos relatos pelo autor. Parabéns. Eu lembro que você estava falando, e elogiava a sua, assim, da mesma maneira que você falou há pouco de, não, eu tenho aqui os deformímetros e eu juntei uma série de dados. A base de dados que você tem em sua posse e que você está disponibilizando aqui para todos nós, eu acho que é uma referência, eu acho, de anos, não é? Sim.